Sejam muito bem-vindos! Uou! É isso aí! Começa agora essa transmissão muito louca que vai falar desse momento da política no Brasil. Socorro! Se prepare, porque hoje o pau vai cair a folha aqui nessa live, meu irmão. Se preparem, vocês não fazem ideia. Boa noite, Marta, bem-vindo. Enquanto vocês vão chegando aí, eu já vou aqui pegar esse aviãozinho que tá aqui embaixo. Boa noite, Tânia. Boa noite, bem-vindo aí. Já vou começar a mandar pra galera. Você que puder aí, por gentileza, compartilha. Essa live vai ficar salva, né? E eu já vou ali também pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo aqui e mandar pro pessoal participar junto com a gente aí. Se você puder fazer o mesmo, por favor, façam isso, tá ok? Já tô encaminhando pro pessoal aqui. O máximo de pessoas que puderem aí tá aí com a gente, melhor. Como vai ficar salvo, né, gente? Eu não estou vendo vocês agora, tá? Então você que está chegando aí, boa noite. Para você que está vendo as gravações aí, bom dia, boa tarde, enfim. Aproveita aí essa live hoje, o pau vai cair a folha nervoso aqui. Vai ser muito da hora, vocês vão curtir. Tô mandando aqui pro pessoal. Vai ser muito bacana essa live aqui, gente. Por acaso você receber aí, porque eu tô te enviando também. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Que país é esse? Todo mundo sabe a resposta, hein? Essa música tem mais de 30 anos e todo mundo conhece a resposta, cara. Que loucura. Como é que pode um negócio desse? Mandei pra galera, isso aí, concluindo. Rogério Calazans já tá aí também. Já te chamo aqui, Rogério. Enquanto isso, vai encaminhando pros seus amigos aí também, né? Olha a Edna também, bem-vinda, boa noite. Se preparem, gente. Hoje vai ser coisa de verde e amarelo mesmo no coração. Vai ser uma live, perdão, uma live daquelas hoje aqui. Gisele Schneider, diretamente do Rio Grande do Sul. Seu Zé Passucci, de Campo Mourão, boa noite, gente. É isso aí. Quem puder, por gentileza, aqui nesse aviãozinho aqui embaixo, manda pra galera aí. Manda pra galera. Olha minha mãe ao vivo aí. Vocês tamanho pai, amo vocês. Sejam bem-vindos aí. Enfim, pessoal, hoje nós vamos tocar o terror aqui. E eu já vou chamar o Rogério aqui, já vou encerrar o som aqui, que eu não quero o som pra atrapalhar. E vamos direto já entrar no assunto. Rogério, já vou te chamar aí, beleza? Aí o Beto, seja bem-vindo, Beto. Já aceito, vambora. Deixa eu pausar o som aqui. Já mandei o ok aí, Rogério. Só aceitar. Oh, grande Rogério Calazans, que honra tê-lo novamente aqui nessa live, meu irmão. Tudo bem? Prazer incomensurável. A honra é toda minha. Muito bem, muito melhor agora. A honra é toda minha. Para mim é uma grande honra. Ai, ai. Tá sempre com Nossa, você já engrandece todas as nossas manhãs aqui com café, com masa, né? Para mim é uma honra falar contigo. Chegando o bambu no lombo do querubim safado todo dia. Exatamente. Boa noite para todo mundo, né? Pessoal que está assistindo aí, boa noite. Deus abençoe a vida de todo mundo. Amém, amém. Pessoal, deixa eu claro, vou pedir para ele se apresentar, mas deixa eu falar a minha visão sobre este homem. Rogério Calazans é um grande mentor que eu tenho, eu que falo todos os dias, Rogério, falo sobre a importância de se ter um mentor. Então hoje eu tenho a honra e o prazer de dividir uma live com um grande mentor meu, né? Uma pessoa que eu tenho o prazer de ter como mentor e poder conversar com ele pessoalmente. Então, sempre me ajudando, sempre direcionando, sempre uma palavra de, não apenas de incentivo, mas é um tremendo líder motivacional, mas muito mais que isso, ativacional, porque é um homem de valores e princípios, ele que é pai, que é esposo, que é empresário, que é pastor também, é advogado e professor. Meu Deus, chega, não vou falar muito, deixa. Rogério, se apresenta para o pessoal te conhecer melhor aí. Gente, ó, nesse coraçãozinho aí embaixo, fica clicando no coraçãozinho que o Instagram entrega mais, e no aviãozinho você manda para os teus amigos entrarem. Vale muito a pena ouvir o que vocês vão ouvir aqui hoje, ok? Vai lá, Rogério, contigo. Bom, primeiro eu quero dar um alô especial para todo mundo que está entrando aí, né? Eu vi agora há pouco a Marta, né? Há quanto tempo, hein, Marta? Correria da campanha que passou, assim como você, né, Júnior Maza, a Isa que está aí também, então um grande alô, tô com saudade de vocês. Legal, gente. Ó, e apesar de toda a correria, né, meu escritório está lá com café sempre feito para a gente tomar a qualquer hora. O pessoal tem que ir lá tomar um café com a gente. Né? Tem café com Calazans. Tem café com ao vivo, né? Ao vivo. Pois é, ao vivo.
E olha só, eu fico muito lisonjeado com todas as suas palavras, né, de você me considerar um mentor. Eu fico absolutamente lisonjeado e eu sei do tamanho dessa responsabilidade, né? Fico muito honrado com isso e realmente é muito importante que as pessoas compreendam a importância não apenas de ter mentor, a importância de ter mentores, né? Porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, ou seja, na multidão de conselheiros. O correto para todos nós, inclusive, é que a gente tivesse ali aquela relação de pessoas que nós podemos ter uma relação de confiança, uma relação de mentoria, né? Mentoria é alguém que você busca uma conduta para ser imitada, mas em várias áreas. Você tem alguém que você conversa sobre finanças, tem alguém que você conversa sobre casamento, tem alguém que você conversa sobre política, né? E com as pessoas certas, né? Por favor, porque tem cada coisa que é melhor a gente não ouvir. Porque a má companhia leva a má companhia, o mau conselho, ele leva ao fracasso, ele leva à derrota, ele leva a uma série de problemas. Então é muito importante que todo mundo entenda a importância de se buscar bons relacionamentos e de se estabelecer relacionamentos de mentoria mesmo, sabe? Modelagem. Modelagem, né? O negócio é modelagem. Sabe? Se as pessoas precisam aprender sobre modelagem, tem que observar determinadas condutas que dão certo, vai lá e modela aquela conduta e leva ela para a sua vida, que você pega já assim um pouco de experiência para superar os obstáculos, superar as dificuldades. Não é isso? Tem tanta coisa que são óbvias, né? Mas a obviedade nem sempre está assim diante dos nossos olhos de forma clara. Então, às vezes, você pega e modela a conduta de alguém, você vai ver que uma decisão extremamente simples pode fazer diferença inteira na sua vida. Então, não viva sozinho. Quem anda sozinho busca os próprios interesses, são pessoas que acabam alimentando interesses egoístas, conforme diz a Bíblia no livro de Provérbios, né? Salvo engano, está no capítulo 18, inclusive. Então, é muito importante isso e eu fico muito honrado. Tomás, você já me apresentou, né? As pessoas já me conhecem, eu sou advogado, estou trabalhando bastante, sou um cidadão brasileiro, um patriota, um pai, um cristão. Estou aqui extremamente preocupado com a situação que nós estamos vivendo, preocupado com aquilo que vai ficar para os meus filhos. Estou vivendo coisas que eu jamais imaginaria que a nossa geração, que a minha geração viveria, né? Coisas que são assim difíceis, assim, inimagináveis, que poderia acontecer, que a gente viveria situações como nós estamos vivendo há 10 anos atrás. Seria impensável imaginar que a minha geração, eu tenho 42 anos de idade, entendeu? Viveria tudo isso de forma tão rápida, essas coisas todas, assim como nós estamos vivendo agora. Exato. Eu quero, inclusive, Calazans, aproveitar aqui o ensejo aqui, né, e dizer que eu tenho um outro grande mentor que está na live, o Dair Corrêa, seja muito bem-vindo. Tenho também um grande amigo seu também, o Sansão, né? O Sansão está na live também. Sansão, seja sempre muito bem-vindo. Um cara que dá grandes mentorias, um grande conhecedor, uma pessoa extremamente sábia. Então, olha só quanta gente legal. O pessoal de Santa Catarina aí, Rio Grande do Sul. Nossa, que legal. A Ju aí, minha amiga de Santa Catarina. Né? Enfim, Calazans, vamos entrar no assunto então? Vamos lá. Vamos lá. Uau. Eu até criei alguns tópicos aqui para a gente conversar, porque é muito conteúdo para a gente colocar aqui hoje. Não dá numa live só, né? Até onde eu sei, ela não está caindo mais com 1 hora, mas eu acho que a gente não vai precisar de tudo isso. Vamos tentar ser mais sucinto possível aqui, né? Bom, sobre o abuso do poder judiciário. Você que é advogado, que é uma pessoa de uma integridade, assim, na minha opinião, irretocável, até porque não tem mesmo como alguém colocar o dedinho, não tem onde achar, né? Mas sobre esse abuso do poder judiciário, ou seja, eu, inclusive nos cafés com Maza de manhã, eu tenho dito assim, que nós não vivemos mais o presidencialismo neste momento, nós estamos vivendo o STFalismo. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse abuso do poder judiciário. Você que é da área, você que é professor, inclusive, deve estar assim com o teu coração mega apertado, até por ver uma OAB que não te ajuda, que não colabora, enfim. Coloca pra gente o teu ponto de vista desse grande homem que você é, cristão, pai de família, e esse patriota que eu sei que você é. Quando um judeu se levanta para fazer xixi, os demais também se levantam. Nunca ande só, tá aqui, ó, tá escrito aqui. Gostei. Olha o Sansão! Gostei. É o Sansão que escreveu isso, é? É o Sansão. Isso aí. A sabedoria tinha que ser do Sansão. Gostei do ditado, Sansão, é exatamente isso.
Olha, a gente está vivendo uma situação absolutamente absurda, surreal, do ponto de vista político, jurídico, do ponto de vista constitucional. Nós estamos vivendo uma crise institucional sem precedentes, uma crise de maturidade e uma crise muito perigosa. Há muito tempo que a gente tem percebido, eu dando aula de direito constitucional, já comentava com os meus alunos sobre isso, que há muito tempo a gente tem percebido essa atuação, esse ativismo judicial exagerado, né, sobretudo por parte do Supremo Tribunal Federal, só que agora nós ganhamos contornos assim que ultrapassaram o limite do razoável, né? É engraçado, eu estava observando ontem, vou partir de um exemplo prático, né, para você ver. Eu estava observando ontem o noticiário, e uma parte do noticiário dava conta de um pedido do subprocurador-geral da República para que aquele inquérito que foi aberto contra os procuradores da Lava Jato, que agora eles estão virando réus, né? Contra os procuradores da Lava Jato, a pedido do presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, fosse arquivado, e ele pediu o arquivamento desse inquérito exatamente porque o inquérito, supostamente, de acordo com o que foi noticiado, eu não li, né? Mas de acordo com o que foi noticiado, o inquérito foi aberto diretamente pela autoridade judiciária. A autoridade judiciária não foi provocada, não teve ninguém para ingressar lá. Tipo, eu como advogado, eu ingresso com uma ação judicial no nome do Júnior Maza contra outra pessoa. Isso aqui quando eu estava lá na década de 90 ainda, quando eu estudava na UEM, né, quando eu comecei em 98 o curso de Direito, então lá no meu segundo ano eu tive aula de introdução ao processo civil, e lá na introdução ao processo civil a gente estudava um negócio assim, o princípio da motivação. O judiciário ele é inerte, ele tem que ser provocado, ele não pode tomar iniciativa por conta própria. Então tem que ter uma provocação, alguém tem que entrar com uma ação. E no caso desse inquérito, o subprocurador pediu o arquivamento exatamente porque ninguém entrou com a ação. A autoridade judiciária foi lá e iniciou o inquérito por conta própria. Tá, isso te lembra alguma coisa? Entendeu? Pois é. Certo, ele pediu o arquivamento, mas nós tivemos agora, independente de concordar com o conteúdo da fala do deputado, do Daniel, né, ou não, independente, a questão não é essa. Queria que a gente tivesse maturidade para pensar. Mas, de novo, nós tivemos a abertura de um inquérito feita diretamente pela autoridade judiciária, no caso o ministro do Supremo Tribunal Federal, abriu o inquérito, determinou a prisão e também por ser vítima, porque disse que era a figura dos ministros que estavam sendo supostamente atacadas lá por meio daquele vídeo. Então você tem numa pessoa só a mistura de vítima, de julgadora, entendeu? E de autora da ação, de acusadora. Então ele acusa, ele é vítima e ele julga. Como é que tem defesa para isso, irmão? Entendeu? Isso aqui acabou com todo o conhecimento processual, acabou com toda a base jurídica, com o mínimo que se tem, porque o normal que pudesse esperar de uma situação dessa, por exemplo, seria então que o ministro representasse a situação para o Ministério Público, para que o Ministério Público, querendo, apresentasse a ação, pelo menos para a gente manter o trivialzinho do direito que a gente aprende, pelo menos para não deixar os professores de processo tão perdidos como aconteceu. E ainda com pedido de prisão, batendo textualmente contra a Constituição, literalmente. A gente sempre aprendeu no direito que a literalidade ela não é única para se interpretar a lei, sobretudo a Constituição Federal, você não interpreta exclusivamente do ponto de vista literal, só que a gramática, a literalidade do texto, ela vem em primeiro lugar, porque você precisa primeiro respeitar o texto, porque onde está escrito não, eu não posso interpretar como sim. E lá no texto da Constituição, do mesmo modo como está escrito no livro Direito Constitucional Esquematizado, de um doutrinador chamado Alexandre de Moraes, certo? Que é um comentário à Constituição,
Lá nesse livro desse doutrinador chamado Alexandre de Moraes, está escrito textualmente que, por conta da imunidade material dos parlamentares, eles nunca respondem por crime pelas suas opiniões. E agora, um ministro também chamado Alexandre de Moraes foi lá e mandou prender o rapaz e ficou por isso mesmo. Então, assim, a gente está vivendo uma quebra de institucionalidade gigante. A gente já vinha vivendo. A questão, e repito, a questão aqui não é ideológica, entendeu? Não precisa concordar com o que o deputado falou. Não é isso. Mesmo discordando, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Entendeu? Exato. Leva os dois dentro do bambu, concordo. Exato. Daqui a pouco, essa mania da gente ficar concordando com ilegalidade porque ela é favorável à nossa ideologia, ela é perigosa. Isso é perigoso. A gente tem que defender a democracia, senão não dá, ué. Entendeu? Exato, e não está tendo, tá tendo uma afronta faz tempo. O STF dizendo quem pode ser nomeado e quem não pode ser nomeado. Entendeu? Onde é civil, se a nomeação é livre do chefe do Poder Executivo, desculpa, só para encerrar aqui, incompetência, você acha que a pessoa é incompetente? Isso não é avaliação jurídica. Ah, mas a pessoa pode cometer um crime. Aí ela responde. Mas se ele se não cometeu nada, não pode intervir nisso. E agora, olha a situação que nós tivemos agora recentemente. De novo, independente de concordar politicamente ou não. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu julgo incompetência de uma vara em um processo, a decisão do Fachin, em um processo que já foi julgado até pelo STJ, que já está no STF, ou seja, mesmo que essa vara fosse incompetente, ele já foi julgado pelo Tribunal Regional Federal, ele já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e ele já foi debatido 200 vezes no próprio STF. Como é que depois de terminado, sabendo que o nosso princípio é o princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, em tese nós temos julgamento de primeiro grau e julgamento de segundo grau. Os julgamentos no STJ e no STF são excepcionais, são para debater questões menores. Como é que depois de julgado, certo, com a validade da lei complementar 145, que é a lei da ficha limpa, já aplicável ao caso, porque teve julgamento colegiado da situação, vem um ministro sozinho, vai lá e anula tudo dizendo que aquela vara é incompetente. Ah, não era para ser julgado lá, tem que ser julgado tudo. Mas peraí, e o tribunal? E o STJ? E tudo isso? Acabou, precluiu o direito desse rapaz de declarar incompetência. Esse debate não pode ser sério, não pode ser, porque senão acabou o jurídico do Brasil. Pode gostar do Lula, independente de qualquer coisa, pode gostar, entendeu? Quer inocentar o Lula, arruma, no mínimo, uma forma jurídica que não envergonhe o direito, que não acaba com o processo, entendeu? Porque assim, ó, sei lá, vergonhoso, essa é a verdade. Porque, gente, como é que me declara, eu vou falar de novo, a incompetência da vara depois que o processo já foi há anos julgado, já foi julgado pelo Tribunal Superior, já passou a fase de debate, todo mundo sabe que no direito existem momentos para as alegações. A defesa está tentando isso há muito tempo, tudo bem que a defesa está tentando isso, só que se não sair o julgamento a tempo, perdeu, irmão. É assim que funciona. Princípio básico do direito, as coisas não podem se perpetuar, porque agora com esse debate, o que está tentando levar? Além de gerar uma bagunça, pode levar esses processos todos para prescrição. Entendeu? Então, assim, ó, agora o grande problema que é o seguinte, é o meu cliente lá no escritório também, como é que fica? Entendeu? Quer dizer que então agora eu posso pegar qualquer coisa, mesmo depois que ela já foi julgada, certo? Depois que ela já passou todo o debate, eu vou lá, não, mas escuta. Vai virar um rebuliço. Lembra o doutor, o excelentíssimo João, com todo respeito ao João, né? Só que é um nome comum, mas o excelentíssimo juiz aqui, ó, de tal lugar, não, ele é incompetente, anula tudo e ponto final. Isso é uma barbaridade. A insegurança jurídica agora chegou ao extremo. Entendeu? Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui dá vergonha de trabalhar do direito. É vergonhoso, dá vergonha. Porque assim, eu sinto vergonha de falar com algum aluno meu, de ensinar algum princípio, que vai ter que reescrever o direito diante dessas coisas, que tem que reescrever, entendeu? Porque não tem como falar em noção principiológica, não tem como falar em segurança jurídica, não tem como falar em ato jurídico perfeito. Eu não estou entrando como é que fala em ética? Não estou entrando no mérito de nada, não. Você acha que tem julgamento? Eu sinceramente, Júnior, sinceramente, como advogado, eu acho que, por exemplo, na Lava Jato teve sim muitos erros. Teve erro, entendeu? Como jurista, teve erro. Eu acho até nesse julgamento do Lula, na época, quando foi julgado pelo tribunal, a rapidez como ele foi colocado na pauta, tudo isso ali gerou uma estranheza para quem é acostumado a lidar com os processos. Mas não é assim que resolve, não é acabando com o sistema jurídico inteiro. Entendeu? Queria resolver a situação. Certo? Que coisa é absolutamente ridículo. Não é possível que alguém concorda com um troço desse. Isso aqui é para o Lula concordar com um troço desse.
Entendeu? Porque assim, não tem lógica uma parada dessa. Isso mostra a necessidade urgente que a gente tem de fazer uma reforma constitucional e do que não faz um Congresso desse jeito ruim igual com todo respeito, né? Tem gente boa lá, tem, não precisa ficar falando isso, mas que é ruim, todo mundo sabe, entendeu? Porque assim, não tem sentido. Você sabe qual que é o problema? Desculpa falar demais, não, mas que você sabe, de forma como você tá dando show aqui, cara. Teoricamente, deixa eu falar para vocês que estão assistindo aqui, fazer de conta que está me lembrando da época de sala de aula, né? Você sabe qual que é o problema do ponto de vista teórico que a gente tem? É que a Constituição, ela surgiu em 88, pós-ditadura, e no momento da elaboração da Constituição, os deputados constituintes, eles tinham receio, né, da volta da ditadura, ali, independente de avaliação da ditadura, né? Mas enfim, então, e isso é no mundo. Toda Constituição que é feita tipo, em contrapartida a um sistema anterior, ela acaba sendo mal elaborada. Essa é a tendência. Ela fica exagerada. A nossa Constituição é uma bagunça, entendeu? Ela estabeleceu garantismo, uma loucura, uma confusão generalizada e não aplica nem uma coisa nem outra. Nós falamos que somos presidencialistas, só que aí você pega, por exemplo, um presidente da República, ele ganha eleição, vamos pensar com duas situações antagônicas aqui, né? O presidente fala na campanha inteira que vai privatizar a Petrobras. Ou o presidente fala na campanha inteira que vai restatizar tudo e ponto final, entendeu? Vamos pegar aqui. Aí, ele ganhou a eleição. Ganhou a eleição falando que vai privatizar a Petrobras, ou ele ganhou a eleição falando que vai restatizar tudo que foi privatizado. A população votou em um ou em outro presidente. Aí quando ele toma posse, ele fala assim, agora eu vou privatizar a Petrobras. Aí ele fala, não, tem que mandar a lei para o Congresso. Chega lá, o Congresso não aprova. Mas o povo já falou que queria isso. Isso aqui não é presidencialismo? Não é parlamentarismo. Mas olha quem está dando as cartas no final das contas. Para gente virar um país verdadeiramente presidencialista, a gente teria que aperfeiçoar muito o sistema. Não é assim que funciona. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o vice-presidente da República, ou a vice agora, mas vamos falar genericamente, né? O vice-presidente da República, ele tem função institucional, ele é o presidente do Senado. Por quê? Porque o executivo tem que ter um controle maior, porque ele precisa fazer prevalecer a vontade, que é a vontade do plano de governo eleito pelo povo. Aí o cara passa a campanha inteira falando, não, vou privatizar. E o povo vai lá, vota porque quer que privatiza a Petrobras. Ou o contrário, vota porque quer que restatiza tudo. Aí chega lá o Congresso não aprova. Mas e o povo que aprovou? Por quê? Porque aquele presidente não conseguiu eleger com ele a maioria da sua bancada. Aí começa a tal da coalizão, que é a loucura toda. Ou seja, nós não somos nem uma coisa nem outra. Porque se o regime fosse parlamentarista, o presidente, numa situação dessa, não conseguiu montar um governo que apoia, ele tinha o poder de ir lá e dissolver o Congresso. O parlamentarismo tem essa prerrogativa. Entendeu? Ele dissolve o Congresso e convoca novas eleições parlamentares e diz para a população que precisa eleger uma base que o apoie, porque senão não tem como governar. Entendeu? Agora, nós não temos essa prerrogativa, que é uma prerrogativa própria do parlamentarismo, certo? E a gente não tem nada, a gente ficou no meio do caminho. Nós não somos nem parlamentarista, mas a gente tem muito mais poder, a gente está muito mais próximo do parlamentarismo do que do presidencialismo. Essa é a realidade. Entendeu? Na minha opinião, o presidencialismo é o terceiro. Pois é. E aí quem manda no Brasil é o terceiro. E agora a gente tem, além de tudo, um Supremo louco, entendeu? Que toma decisão de qualquer jeito. Você está sendo bem educado. Não, mas é verdade. É porque eu tô com medo de ser preso. Quero ser preso, né? Porque agora a gente tem que pensar 10 vezes. Tá certo. Entendeu? Eu entendo. Não posso. Eu tenho audiência amanhã. Não posso ir pra cadeia hoje. Porque agora você tem que pensar. O negócio tá tão louco aqui no Brasil que nem falar mais pode. Tá tão ridículo que você tem que pensar até o que você fala. É verdade. Tem que pensar. É verdade. Os caras estão assistindo aí agora considera. E como eles podem prender de qualquer maneira em flagrante depois. Consideram vídeo flagrante. É um troço louco. É um conceito jurídico absolutamente novo, né? Sabe? É um conceito maluco, sabe? Dizem que não pode usar a Lei de Segurança Nacional porque ela é demodê, porque ela é da ditadura, mas usam, né, não pode usar para outras coisas, fazem uma loucura toda aí, por exemplo, em relação à questão do Adélio Bispo lá, a questão da facada de um candidato a presidente, entendeu? Isso aí, tudo que se tenta discutir com isso é jogado para escanteio, é tratado como ridículo, mas por outro lado, a palavra crítica. Eu acho até que o deputado Daniel, ele exagerou na forma como ele falou. Eu acho que ele foi mal educado. Sim. Eu não falaria como ele falou. Mas mal educado é uma coisa, crime é outra.
Entendeu? Exatamente. É diferente. E se você perguntar para 90% dos brasileiros, ele falou que todo mundo pensa, mas não tem coragem de falar. Não, e é democracia. Democracia é saber lidar com a opinião diferente. Eu posso achar você um absurdo que você falou, mas eu tenho que defender o seu direito de falar. Entendeu? E é isso que não está acontecendo no Brasil. Eu tenho que defender o seu direito de falar. Entendeu? Não dá para ficar agora desse jeito. Gente, STF, galera, STF tem que ter mandato. Passou da hora, tem que exigir. Congresso Nacional, pelo amor de Deus, tem que ter mandato fixo para ministro do Supremo, onde é civil. Esse poder está super acima de todo mundo. Está super acima de todo mundo, tem que ter mandato fixo. Ah, nomeou, fica lá, o mandato de Senado, 8 anos, não pode voltar mais, saiu, acabou. Ponto. Por que que o STF tem que ter, por que que a gente tem na cabeça, você sabe por que o STF tem mandato, não tem mandato, porque o STF tem cargo vitalício? Você sabe por quê? Não. Porque a Constituição fala que é assim. Não é que porque tem que ser assim. A Constituição falou que é assim, ponto final. Sabe por que a Constituição falou que é assim? Bom, mas já que eles rasgam a Constituição, a gente também pode fazer isso. Não, em 88 teve que fazer acordo com todo mundo, porque queriam, entendeu? Agradar todo mundo, fizeram uma Constituição inaplicável, porque é uma Constituição para passar a mão na cabeça de todo mundo, é isso. Entendeu? Sim. Então vamos juntar todo mundo aqui, agrada, precisamos do apoio de todo mundo para não dar margem para os militares voltarem. Então chama os ministros da época também, garante aqui a prerrogativa dos ministros. Pode ver que a Constituição agora mudou um pouco, mas até alguns anos atrás a Constituição previa pagamento de 14º, 15º para os deputados, de todas essas coisas, porque na época juntou todo mundo ali e falou assim, nós precisamos fazer esse troço aqui passar desse jeito, porque senão a galera da farda volta. Então vamos agradar todo mundo aqui, não vamos gerar polêmica nenhuma, e beleza. Então, ministros, fica do nosso lado aqui para aprovar, a gente garante a estabilidade para vocês. Uma vez nomeado, nunca mais sai. Entendeu? Se morrer, a gente chama um médium para colocar aqui para vocês continuarem debatendo, mas nunca mais e paga pensão vitalícia. Exatamente, entendeu? Porque não tem sentido. Se é poder, se é a teoria do Montesquieu de divisão de poderes para assegurar a democracia, é um Estado só, com 3 funções, função judiciária, função executiva e função legislativa. Eles têm que partir da mesma premissa, porque os 3 estão vinculados ao princípio republicano. Res pública, a coisa pública é do povo. Então, tipo, o representante do executivo é eleito pelo povo, o representante do legislativo é eleito pelo povo e o representante do judiciário. Não é eleito. Entendeu? Não tem mandato, fica lá pro resto da vida. E qual? O executivo tem controle social, todo mundo critica, consegue caçar, não sei o quê. O legislativo também tem um controle social. E qual é o controle social que tem sobre o judiciário? Nenhuma. A gente vive uma ditadura nesse ponto. Isso acabou. Com todo respeito aos meus amigos juízes, que eu respeito muito, que eu sei que trabalham muito, certo? Mas a verdade é que não tem. E assim, vamos separar. Não tem nada a ver um juiz aqui com o Supremo Tribunal. O juiz aqui é da vida. O cara paga do próprio salário estagiário. Entendeu? Essa é a verdade. Não tem nada a ver um juiz de comarca com a situação do STF. Então vamos separar as coisas. Não estou aqui de modo algum, não estou denegrindo a magistratura. Muito pelo contrário. Então estamos falando aqui do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele é representante de poder. E como representante de poder, ele tinha também que estar vinculado ao princípio republicano. No princípio republicano, ele requer ou a indicação popular ou, no mínimo, o revezamento, porque o que não tem revezamento não é próprio do princípio republicano, isso é princípio monárquico, entendeu? Exatamente. Então, em outros países do mundo, países dos quais nós copiamos o modelo jurídico, inclusive, países ocidentais, países modernos, as cortes supremas, as cortes constitucionais possuem mandato. Nos Estados Unidos, uma parcela da Corte Suprema é eleita. Entendeu? Ou seja, nós não estamos aqui adotando um modelo para a gente pensar que tem que ser assim. Não, é porque nós aprendemos assim, porque a Constituição fala assim. A resposta é a mais besta possível. É assim que a Constituição falou que é assim. Não é porque tem que ser assim. Entendeu? Se nós formos analisar, nós podemos seguir modelo de grandes países, como a Alemanha, entendeu? E tem que colocar mandato fixo para ministro, mandato. Tá? Eu particularmente não vejo problema na nomeação. E sou contra concurso também. Concurso seria pior. Lá, o cargo lá ele é político mesmo, entendeu? Mas tem que ter mandato. Venceu o mandato, o cara sai e toca a vida dele. 8 anos. Entendeu? Exatamente. E sem possibilidade de recondução.
mandato fixo para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque aí você tem mais respeito, porque hoje a situação de não ter nenhum órgão sobre ele, nenhum controle sobre ele, entendeu? E agora ele pode determinar, agora pode mandar prender todo mundo, independente se tem mandato ou não, que agora não vale mais nada do que está escrito na Constituição. Gente, acabou, é um troço de louco. Nós temos agora um império. O poder moderator do Dom Pedro I da Constituição de 24 voltou, só que na Constituição de 24 era do Dom Pedro I, agora é do Supremo Tribunal Federal, porque na dúvida eles mandam em ponto final. Ponto final. Falei demais. A Juliana está perguntando aí. Falei demais. Não, você está falando super bem. A Juliana está perguntando aí como é que faz para mudar isso. Posso dar minha posição? Você precisa de uma posição. O meu entendimento como leigo, tá? Primeiro, a gente votou muito errado para deputado. Nós temos uma Câmara, e eu vou usar o termo, eu sou o povão, acovardada. Mas pior que isso, porque eles que teriam que votar isso lá entre eles, mas pior que isso, nós temos um Senado que, na minha opinião, é uma troca de favores, porque a maioria lá tem rabo preso entre eles. Então a gente tem, hoje, com essa mudança de presidente, ainda não sei, até porque a CCJ continua o Batoré. Mas essa mudança agora, na minha opinião, não vai mudar muita coisa, porque eles vão ter que votar entre eles. E a maioria dos senadores estão de rabo preso com o STF, ou seja, uma troca entre eles. E seriam os senadores que chegariam neles e falariam assim, ó, baixa a bola, baixa a bola. Tem que fazer uma reforma constitucional. Né? Tem que fazer reforma, tem que fazer emenda constitucional. Ou mesmo a nossa Constituição, em tese, ela não admite uma nova constituinte. A nossa Constituição ela é rígida, ela não admite chamar uma constituinte para montar uma Constituição nova. Né? A gente teve em 1993 o plebiscito, uma revisão constitucional que estava prevista na própria Constituição, mas ela não admite isso. Mas ela admite que a mudança pelas emendas. Entendeu? Nós precisamos agora de político sério que tenha disposição para fazer, porque, gente, acorda, nós estamos voltando para trás, assim, ó, quilômetros. Essa coisa desse deputado bobo aí, entendeu? Que foi se fazer de Marte, porque tem que tomar cuidado com isso. O que aconteceu? Os caras negociaram ele. Esse cara não era para estar preso. Sim. Os caras não era para estar preso. Exatamente. É um monte de gente, com todo respeito, tá? Mas, assim, é um monte de gente corrupto que tem culpa no cartório, que levantou a mão lá para votar pela manutenção da prisão dele, porque usou ele como moeda de troca. É um monte de gente da cadeia, daquela turma que ia para a cadeia antes, né, porque a gente investigava a corrupção, porque agora nós estamos parando, agora nós estamos voltando. Entendeu? Quando a gente estava na época das investigações da corrupção, era aquela turma que estava indo para a cadeia, tudo voltou para ele ficar na cadeia por crime de opinião, por causa das coisas que ele falou, em troca de criar uma moedinha ali. Entendeu? E agora querem fazer mudança, ao invés de fazer a mudança na Constituição que a gente precisa, querem fazer mudanças em outros pontos, sabe? Querem fazer mudanças, por exemplo, só na questão da imunidade, querem fazer mudanças. Não é que tem que mudar, não é nisso que tem que mudar. A questão da imunidade já está claro, está escrito lá, foram vocês, deputados, vocês não precisam mudar isso aí, já está escrito lá que deputado tem imunidade material. Vocês é que não quiseram tirar o cara da cadeia, vocês é que quiseram baixar a cabeça para criar essa jurisprudência perigosa para todo mundo, que pode refletir negativamente para vereador, para deputado estadual, para todo mundo, porque agora qualquer coisa que falar, entendeu? Pode um juiz local, de repente, com base nessa jurisprudência, mandar prender. E o mais perigoso, Júnior, é exatamente isso, é o reflexo disso. Eu fui dar um curso para vereadores agora, há algumas semanas, né? Mais ou menos 2 semanas, e eu falei isso para a turma, eu falei assim, que vocês não estão preocupados? Aí todo mundo falou que está preocupado, ou seja, o pessoal que antes, por exemplo, tinha uma opinião e queria falar a opinião referente ao município, aquelas coisas, estão pensando 2 vezes antes de falar. Ou seja, o direito de opinião está refletindo porque estão com medo. Entenderam? Exato. Ou seja, porque você não sabe como é que isso vai refletir. Só que aí, na hora de resolver o problema, a Câmara foi lá e não resolveu. E agora depois querem fazer essa emenda aí para aumentar a questão da imunidade. Então, o problema não está aí, o problema foi que não agiram. Sabe, quer resolver o problema? Tem que fazer emenda constitucional, coloca mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Entendeu? Ter uma Corte Suprema é fundamental, todo o país tem, nós precisamos, mas resolve esse problema. Corte Suprema não é para julgar processinho, recurso não tem que chegar na Corte Suprema, recurso processual dos processos penais tinha que morrer lá no STJ, morreu lá, julgamento do povo, inclusive do Lula, de todo mundo, morreu lá, não tem que ir mais para a STF. A STF tem que cuidar das questões constitucionais, da interpretação constitucional, não em processos, a não ser excepcionalmente.
em questões de caráter coletivo, não um ministro pegar um julgamento como esse que fizeram do Lula, entendeu? E tem que ter mandato, tem que ser responsabilizado para quando terminar o mandato dele, ele saber quando terminar o mandato dele, ele saber que ele pode ser responsabilizado pelos atos dele igual qualquer pessoa. O deputado pode ficar o deputado pode ficar o tempo que for, mas quando termina o mandato dele, ele sabe que ele pode responder por tudo que passou, se for descoberto ele vai sofrer por improbidade. Agora os caras não. E não pode ter improbidade. Por isso que chamam de deuses, não é à toa. Entendeu? Porque quer dizer que eles são imunes a responder por improbidade. Por que um presidente responde por improbidade, tem bens bloqueados, sem tudo isso, e ministro nunca? Ministro do Supremo nunca. Entendeu? Se ele não fez nada de errado, não vai responder por nada, mas ele tem que saber que se fizer, vai responder. Ele tem que saber que se fizer tem a lei de improbidade, que aí vai, quando terminar o mandato dele, ele volta a ser um cidadão comum, ele vai ter que trabalhar e ele pode ter a sua conduta investigada e responsabilizada. Conduta. Posso usar o vocabulário bem do povão? Não é padrão de julgamento. Eles ficam com medo. Desculpa, assim, eles ficam com medo de falar assim, mas aí vai ser julgado pelo que eles julgaram. Não é o conteúdo do julgamento, mas é a conduta legal ou ilegal. Estão com medo do quê? Exato. Na verdade, o vocabulário do povão diz o seguinte para os ministros do STF. O deles não está na reta. Aí é muito fácil. Mando, desmando, enfim, faço o que eu quiser. Cria uma demonização gigante da política. A gente sabe que tem um monte de problema mesmo para ser resolvido a política, mas faz todo mundo ficar com medo, qualquer prefeitinho aí, às vezes, entra em cidade pequena. Eu, como advogado, sei disso, gente. Infelizmente, isso é uma realidade. Às vezes, com um monte de pepino que é decorrente da falta de estrutura do município. Não estou falando de roubo, não. Não estou falando a pessoa pegar coisa para ele, não. Estou falando de problema administrativo, porque a lei de improbidade diz lá que qualquer quebra da legalidade é improbidade, mesmo que a pessoa não tenha ganhado nada com isso. Então, às vezes, você pega um prefeito simples, de uma cidade pequena, que não foi bem assessorado, lá na frente, 5 anos depois que ele já deixou de ser prefeito, ele ainda pode responder. Vai alguém lá, analisa, isso aqui foi ilegal. O cara não tinha a menor ideia daquilo, responde pesadamente por improbidade, tem bens bloqueados, sem tudo isso. E o Supremo não. Aliás, entendeu? O Supremo, quando é processado e perde, eles pagam com o nosso dinheiro. Não, mas não tem como. Vai processar eles aonde? Ai, meu se eles Deus. Nunca saem de lá... Quando perde lá, o Gilmar Mendes esses dias perdeu uma ação, não sei para o que, não lembro do que era agora, deu 50 mil. Tudo bem, ele pagou com o nosso dinheiro. Pois é uma coisa absurda, entendeu? Nós precisamos fazer da eleição de 2024, se a gente tiver juízo, sabe, exigir dos candidatos que têm uma posição sobre uma reforma constitucional. Nós precisamos modernizar esse país, entendeu? Já tem lá a proposta de reforma do Estado que é necessária, a gente precisa rever essa questão da quantidade de municípios. Eu particularmente defendo isso, acho isso uma reforma absolutamente necessária. Nós temos esse estado pesado brasileiro que pesa sobre a cabeça do povo. O povo paga a conta, entendeu, dessa máquina para agir desse jeito, entendeu? Para o cara chegar lá depois que o processo já foi julgado tantas vezes. Gente, olha que desrespeito, Júnior. Olha que desrespeito ao dinheiro público, porque olha quanta movimentação. Pensa no servidorzinho. Quanto que foi gasto para isso? Pensa no servidor da Vara Federal lá de Curitiba, que trabalhou, que pegou papel, que imprimiu, que não sei o que fez audiência, que mexeu, que gastou horas de dinheiro público, de dedicação à atividade pública, para chegar agora e falar assim, não, essa vara é incompetente, não podia ter julgado. Começa de novo. Para poder o nosso candidato favorito, né, ser candidato. Aí a gente mexe também, porque eu não sei você, mas eu, o brasileiro aqui, na base da coisa, eu não acredito nas urnas. Eu acredito que Bolsonaro teve muito mais votos do que só 57 milhões. Agora, se conseguir aprovar o voto impresso não, o voto vai continuar eletrônico, mas o comprovante impresso que vai estar ali na impressora e você não coloca a mão... Na verdade, foi aprovado da reforma, na reforma, salvo engano, de 2015, e o Supremo declarou inconstitucional, não quis aplicar. Pois é, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na verdade, eu separei uma coisa aqui. Pois é, eu separei algo aqui, o artigo 137, me permita ler rapidamente, e eu queria a tua opinião sincera sobre isso, tá? O presidente da República pode, ouvidos os conselhos da República e o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio no caos, né? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. No 2, declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá, ele continua.
Aí coloca assim, parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio, ou a prorrogação, eu já vou entrar no porquê que eu estou colocando isso, tá? Ou a sua prorrogação, relatará os motivos determinados do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Ou seja, estamos vivendo um estado de sítio, agora eu fiz uma observação aqui, sem que o presidente decrete. Claro que a gente sabe que o STF está permitindo que seja feito isso através dos prefeitos e governadores. Tá, agora eu entro no ponto aqui, Calazans. Eu coloquei isso porque está ali para a gente poder saber que isso aqui tem fonte, né? Porque até isso pode virar crime daqui para frente agora. Até porque isso é prerrogativa exclusiva do presidente decretar, ok? E o STF usurpou, mais uma vez, o poder do presidente, deixando o prefeito e os governadores atuar no lugar dele. O Bolsonaro vai deixar passar ou vai acionar, na sua opinião, o artigo 142? E mais uma pergunta. Se ele não fizer isso, você acha que a gente vai ter um presidente igual a rainha da Inglaterra? Ou seja, ela está lá como um poste no poder? Eu acho que, assim... Porque o STM ia resolver essa parada de, assim, ó, da noite pro dia. Não, eu tenho certeza que ele não vai. Não vai. Não vai fazer isso. Entendeu? Já não fez e não vai fazer. Eu acho que para ele fazer... Porque você vê que o povo está pedindo. Porque eu vejo gente pedindo. Que ele precisaria mais do que isso, né? Ele precisaria de alinhamento, porque qualquer medida que afetasse mais abertamente o funcionamento de uma das instituições, ela teria repercussão internacional e retaliação internacional. O Brasil precisaria ter buscado um alinhamento internacional para garantir compra dos produtos, venda de produtos e tal, né? A história mostra isso. Se a gente analisa mesmo a história, não só a história contada do modo oficial, mas a história verdadeira, né? Até em 1964 a gente percebe que já havia uma movimentação internacional gigante, os navios americanos que já estavam no Brasil, enfim. Então qualquer movimentação institucional ela requer um alinhamento internacional também que dê sustento. Isso não foi feito. Então não vai. Eu acho que hoje nós já temos um presidente que está muito assemelhado à rainha da Inglaterra, infelizmente. Infelizmente. Eu acho que o que nós precisamos agora seria de um consenso ali, de uma articulação, presidente junto ao Congresso Nacional, para fazer ajustes definitivos. E eu repito, aí por meio de emenda constitucional. Entendeu? Aprova, pronto, quem não tem jeito. Aprova a emenda constitucional, acaba com a PEC da Bengala. Se acabar com a PEC da Bengala, por exemplo, automaticamente já caem 5 ministros do STF, entendeu? Que é um absurdo. Isso aí já era o suficiente. Exatamente, ou seja, tem passos dentro da própria normalidade institucional, tem passos que já poderiam ter sido feitos, essa é a verdade, mas que ainda podem ser feitos. Uma emenda constitucional para acabar com a PEC da Bengala, já ia eliminar 5, já dá para mudar a composição, já dá para colocar um pensamento no STF que seja mais condizente com a democracia, que respeite a vontade popular, porque o STF está inconformado com aquilo que foi eleito, entendeu? E ele não tem que meter o bedelho nisso, ele tinha que julgar quando ele fosse provocado, mas ele não faz isso, hoje ele está interferindo diretamente, sim, nas atividades governamentais, já vinha fazendo isso, mas agora ganhou com um caráter gigante. Então a gente já poderia ter aprovado a PEC da Bengala, já é um avanço gigante, a gente mudar 5 ministros, uma composição de 11, entendeu? Exatamente. E mais, outra questão pontual, vou dizer, aprova a PEC e coloca mandato, já faça com que os novos ingressem com mandato. Exato. Entendeu? Ponto final. É só 8 anos e ponto final. A gente não precisa nada além disso, a gente nem teria necessidade do artigo 142, poderia guardar ele para uma situação mais extrema, entendeu? A gente poderia, sim, fazer essas mudanças. Eu acho que essas mudanças são mudanças institucionais, estruturais necessárias, certo? O povo aprovou. Gente, a população quis aprovar uma candidatura com discurso conservador e o Supremo não permite isso. Isso é um absurdo. Está se colocando, está criando preceitos acima da vontade popular. Não está agindo de modo a respeitar a vontade popular, a vontade da população. Isso é uma barbaridade, isso é uma aberração, certo? Isso é uma aberração, isso é uma quebra da normalidade democrática. Isso já aconteceu, mas eu ainda
vou ficar com uma posição um pouco mais moderada, no sentido de dizer que nós temos instrumentos que podem resolver isso dentro, dentro do próprio processo legislativo. Entendeu? Basta a gente apresentar, Sim. basta a gente ter coragem, ter um Congresso que assuma isso, entendeu? Que faça, você pode fazer isso de forma tranquila, aprova e ponto, irmão. Acaba com essa PEC da Bengala, transforma esse país num país sério, acaba com a PEC da Bengala, coloca mandato fixo para ministro do Supremo Tribunal Federal, entendeu? Ele não pode, porque nós somos república, não somos monarquia, não, porque a gente é república só para o executivo e o judiciário, aliás, e o legislativo. Porque pro judiciário nós somos império, entendeu? É imperial, é monárquico, entrou lá, acabou. Exato. Pensar que algum tempo atrás a gente tinha a situação, os cartórios, eles fazem parte do foro extrajudicial, né? Então eles estão subordinados ao Poder Judiciário. Então, há algum tempo atrás, a gente tinha aquela questão dos cartórios passarem de pai para filho. Isso acabou, ainda tem resquício disso, mas passava de pai para filho, né? Então, para você ver como era. E o próprio judiciário foi lá e resolveu isso aqui na ponta, mas não resolveu para si lá em cima, você viu? É desse jeito que eles agem. Então, você pega aqui o juizinho local, que trabalha bastante, que tem que dá vida ali pela função, que tira dinheiro do próprio bolso para poder pagar estagiário para ajudar ele, que leva computador de casa, porque não tem estrutura suficiente para julgar sozinho 10 mil processos, certo? Mas lá em cima é um luxo esplendoroso e controle zero. Exato. Vamos, dentro do mesmo assunto, posso tentar dar uma mudada? Eu sei que esse assunto, gente, não tem como falar do que a gente está falando aqui e não ser um assunto tenso, Calazans, é impossível. Porque é tanto tapa na cara que a gente leva do judiciário, é tanto assim, tratar a gente como otário mesmo, né? Os comedores de lagosta e bebedores de vinhos premiados, lá, os semideuses do STF, que é difícil falar sobre isso e do sangue não subir, cara. É muito difícil. Então eu entendo lá o deputado. Ele podia ter medido as palavras, mas a gente sabe que ele foi usado, foi negociado, enfim. Mas não quero voltar nisso. Eu quero falar de uma outra coisa que eu separei, dentro do mesmo assunto, porque o povo está precisando de uma coisa chamada esperança. E o que o STF está fazendo neste momento é trazendo uma desesperança. Mas eu queria fazer um adendo aqui, porque eu sei que é uma área que você conhece bem, que você é um cara show aí na PNL também, mas trazendo para esse contexto que a gente está colocando aqui. Olha só, eu separei uma coisa aqui, eu não sabia, né? Porque hoje a desesperança ela tem justificativa do brasileiro estar desesperançoso. Tem justificativa. Né? Mas olha só, a esperança na raiz da palavra, eu não sabia disso. Olha que coisa mais rica que eu descobri, Casa. Você já deve saber. Ela vem da palavra spes, que significa que é igual a expandir. E também, a raiz também vem do verbo prosperar. Olha só, e ainda tem uma outra derivação, espalhar. Então, quando Paulo pegava lá, né, o Paulo de Tarso pegava lá e ele falava assim, ele falava o quê? Amor, fé e esperança. Então, é claro que vocês que estão aqui nos assistindo, Calazans, para começar, ele é um grande homem de Deus. Então, eu imagino o quanto que o coração de um grande cristão como ele é, que tem lá 2 meninos, né? Que tem o que eu acho que o mais velho tem o quê? 7, 8 anos, Calazans, agora? Não, fez 9. É o Natan, que é mais velho? É, o Natan fez 9. O Natan fez 9, né? É o primogênito. Eu imagino o quanto que ele já deve estar assim, preocupado, vendo tudo isso, como é que eu vou criar meus filhos. Eu vejo meu pequeno de 3 anos aqui, Calazans, às vezes já estou desesperado. Então, tem dia que eu dou porrada mesmo aqui, cara. Eu tenho, não sei se você já viu, mas eu tenho um bambu aqui, que eu desço o bambu com força tem dia aqui. Por quê? Porque não dá mais para se calar. E eu falo para as pessoas, pelo amor de Deus, saiam da omissão. Só que eu estou vendo que as pessoas estão desesperançosas. Aí que eu quero te fazer a pergunta agora. Com a tua visão política, com a tua visão conservadora, cristão que você é, né? Essa pessoa de grande índole, de boa índole que você é, o que você pode falar, Calazans, para as pessoas entenderem sobre o esperançar? Porque tem a esperança do esperar e aí tem a esperança do esperançar. Tem 2 esperanças ainda para começar, para piorar tudo. O vocabulário português ele é terrível. Mas eu queria que você colocasse o teu ponto de vista, tipo, pessoal, é aqui que está a esperança. Para eles entenderem que ano que vem a gente tem eleição, e presidente é importante, mas nós temos um congresso, né? Então, por favor, coloca a tua visão sobre isso. Olha, veja bem. Vamos lá. Eu acho que mais do que esperança, o que nós precisamos é que cada um de nós, cada um de vocês que estão assistindo, né,
cada um de nós, vou me colocar no meio aqui também, que a gente se inclua no processo. Porque muitas vezes a gente fica, de fato, aguardando ou querendo que algo aconteça, mas a gente não se inclui no processo. Então nós precisamos incluir, a gente precisa se incluir no processo e entender qual é o grau de responsabilidade que nós temos sobre cada situação dessa. As coisas, o futuro, ele é exclusivamente o resultado daquilo que eu planejei e fiz. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo aqui, né? Na programação neurolinguística a gente costuma dizer assim que o problema ele é a diferença entre o estado atual e o resultado que é o seu estado desejado. Esse é o problema, certo? Então eu tenho a situação atual e eu tenho uma situação desejada, um estado desejado, um objetivo que a gente chama de resultado. Qual é o resultado? Então eu visualizo aquele resultado que eu quero, certo? A diferença entre o que eu quero e o que eu tenho é o problema. E dentro desse problema eu tenho estratégias de resolução, de forma objetiva. Sabe, se o meu resultado, se o meu estado desejado é estar na cidade de São Paulo e eu estou em Maringá, eu tenho um problema. Então eu vou traçar as estratégias para chegar até lá. Ah, eu tenho que viajar, mas eu não tenho dinheiro, não tenho isso, tal. Mas quando eu visualizo de forma micro os pequenos passos para eu chegar até ali, eu tenho um plano elaborado, uma estratégia elaborada que me permite aferir com precisão se eu vou chegar e quando é que eu vou chegar naquele estado desejado e, portanto, resolver o meu problema. Qual é o estado desejado? Qual é o país que a gente espera? Tem eleição ano que vem. Em quem que votou na eleição passada? Não adianta a gente também ficar divagando e fugir da responsabilidade no sentido de coisas que não vão acontecer. A situação é essa. Nós temos uma Constituição ruim, nós temos um processo eleitoral viciado, certo? Então, a gente precisa votar em pessoas, construir candidaturas que estejam devidamente alinhados com um compromisso, com esse discurso, compromisso claro e prático de fazer uma reforma estrutural no nosso país, de fazer reforma constitucional, de aperfeiçoar o nosso sistema democrático, de trazer, sabe, seriedade para esse país e colocar mandato fixo para os membros do Supremo Tribunal Federal. É isso. Não adianta. A responsabilidade continua efetivamente na nossa mão, entendeu? A questão é não cair em conversinha, fechar os ouvidos para o noticiário um pouco, agir com estratégia, pequenos passos que vão levar para esse resultado. Não adianta ficar desanimado e voltar a pensar assim, vai voltar para casa e ficar quieto, porque a situação só vai piorar. Nesse momento, nós estamos dando passos para trás, certo? Nesse momento, nós estamos dando passos para trás. Então, nós precisamos começar agora, entendeu? Entender qual é o papel que a gente tem nas eleições de 2022, entendeu? Que começa já, nós já estamos no período pré-eleitoral, na formação de candidaturas. Eu não estou falando isso porque eu sou candidato, entendeu? Mas estou falando isso exatamente do sentido de dizer para vocês que não percam a esperança, entendeu? Porque depende da sua ação, da minha ação. A gente fala, todo mundo falou, mas, por exemplo, nas eleições municipais, todo mundo votou igual. Agora a gente tem que respeitar, entendeu? Todo mundo votou igual. Então essa é a vontade. Agora, esses dias eu falei isso. Se eu tenho, por exemplo, agora a necessidade, a vontade, a imaginação de ter um país diferente, se eu sei onde é que são os pontos nodais, e nós passamos aqui boa parte do nosso tempo falando sobre essa questão do Supremo, eu falei para vocês que nós temos solução, mostrei como um jurista, que a gente não precisa de situação, nem de solução extremada, nós conseguimos resolver esses problemas dentro do próprio processo legislativo, dentro das regras atuais nós conseguimos resolver esse problema. Entenderam? O que nós precisamos? Precisamos de alguém, de representantes, especialmente de deputados e senadores, que assumam esse compromisso, que tenham esse discurso. Tem que tomar cuidado, Júnior, porque às vezes eu percebo isso também. Que muitas vezes, por exemplo, o discurso não é o seu caso. Você me perguntou, vou falar isso, mas é só o pessoal ficar bastante atento. Porque muitas vezes o discurso, por exemplo, não, vamos colocar aqui a questão buscar tipo, uma intervenção pontual do artigo 142, ele acaba sendo muito usado para jogar para a galera. Não é o seu caso, entendeu? Porque sim, tem gente dentro do Congresso Nacional mesmo que usa esse discurso para jogar para a galera para dizer que está discutindo, mas não apresentou, por exemplo, não fez autoria de uma PEC para ele acabar com a PEC da Bengala e tirar 5 ministros. Tem que ser claro, nós precisamos de passos concretos, precisamos de passos objetivos.
Entendeu? Então nós precisamos de pessoas que saibam disso, que saibam como fazer isso. Assim as coisas vão mudar, irmão. Não pode, não vai continuar assim. Sabe por que a gente está passando por essa crise também? Porque em algum momento essa crise ia acontecer. A maturidade da nossa democracia também passa por um momento de conflito. Nós somos um adolescente. Sim. Entendeu? Um adolescente que está lá perguntando para onde eu vou, sabe, de onde eu venho, qual que é, sem idade. Agora a maturidade depende da gente. Nós é que vamos dar cara para esse adolescente querendo virar adulto. Entendeu? Uma Constituição nova, que tem que parar de ser endeusada, ficar todo mundo, sabe, endeusando a Constituição. O que está certo, mas que tem que ser aperfeiçoada, é evidente que a gente tem que assumir a responsabilidade disso e fazer o aperfeiçoamento dela, certo? Mas vai depender da gente. Se a gente continuar agora, se a gente fizer em 2022 também, chegar lá e monta um congresso exatamente do mesmo modo como ele foi montado até agora, age de forma muito parecida como aconteceu nas eleições municipais, aí a responsabilidade é 100% nossa. Exato. Na tua opinião, eu vou colocar a minha. Se eu tiver errado, eu tô aqui para aprender, até porque você tem muito mais bagagem, muito mais conhecimento. Não, você também é um mentor político que eu tenho. E também é opinião por cada um. Ano que vem, claro que voltar para presidente, né, pelo que está caminhando, se não reverter essa decisão do Fachin, me parece que alguém já bateu de frente com ele, dentro do próprio STF, enfim, que deixou brechas lá terríveis, que ele realmente vai... Talvez o que o Fachin fez vai ser desfeito, mas enfim, isso ainda é bibibi. Mas, na minha opinião, se eu estiver errado, me ajuda aí, tá? Voto para presidente, muito importante, né? Porque se o Lula estiver concorrendo, vai ser Bolsonaro e Lula, ponto. Mas, independente do presidente, na minha opinião, o voto mais importante é para deputado federal. E vou falar por quê? Porque são eles que estão fazendo tudo. Sim, o presidente não governa mais nada. O Congresso, né? Então... até porque tudo vai passar por lá. Vota o Congresso, que geralmente fica mais deixado de lado, até porque, por exemplo, a nossa legislação partidária, ela joga toda a responsabilidade sobre o deputado federal. Então, a grande questão está ali. É deputado e senador, mas muito mais ainda deputado. Senado é uma casa revisora, sim, menor, entendeu? Então, ali é a hora de mudar a situação. Entendeu? Esse é o momento que a população tem que começar a criar os conceitos do que eu quero, entendeu? Do que eu quero, porque também depois todo mundo gosta de reclamar, mas sabe, na hora de entrar no vamos ver aí, no oba-oba da velha política, também a gente entra, essa é a verdade, entendeu? Exato. Entra, gosta de pegar um pouquinho de dinheirinho ali, vai lá e beleza, e continua tudo do mesmo jeito. Não muda nada, tem que começar a montar conceito. Sabe? Então o que você quer? O que você acha? Como é que você muda uma situação como essa do Supremo Tribunal Federal? Mudando a configuração dele constitucional. Acaba com a PEC da Bengala, tira 5 deles, coloca mandato fixo e aí, candidato, você vai se comprometer a votar favorável, você vai se assumir um compromisso público de dar encaminhamento nessa proposta de emenda constitucional? Outra coisa, vamos fazer uma reforma do nosso sistema republicano ali, ó. Não dá mais para ficar nessa, a gente votar num presidente e depois ele não poder fazer nada. Entendeu? Não conseguir nada, tudo depende do Congresso Nacional. Ou então institui parlamentarismo. Pelo menos você tem prerrogativa de chamar novas eleições. O parlamentarismo pode ter 200 eleições no meio do caminho. Entendeu? Sim. Pelo menos tem. Sim. Ou então, sabe, mas sai do meio do caminho. Ou então aperfeiçoa essa coisa. Por exemplo, eu tenho uma tese aqui... Desocupa a moita, né? Faz favor. Exato. Eu tenho uma tese, por exemplo, de que as matérias que constam do plano de governo do candidato a presidente, elas, para serem, quando forem para o Congresso Nacional, elas só poderiam ser reprovadas no mínimo por quórum qualificado. O que é isso? Hoje, por exemplo, vai lá por maioria simples que está lá, entendeu? Vota contra aquilo que o presidente falou durante a eleição e que a população aprovou. Você não pode derrubar. Então, se for o Congresso não aprovar uma medida que seja da essência do plano de governo de um presidente, qualquer que seja esse presidente, tinha que no mínimo exigir um quórum qualificado, 3/5, entendeu? Colocar uma dificuldade maior, porque tem que respeitar a vontade da população. Olha que coisa simples para fazer dentro do processo atual. Pois é. Entendeu? Uma emenda constitucional. Confusão. Exatamente, que se apresenta ali uma proposta de emenda constitucional, entendeu? Para respeitar a vontade da população. Para a gente virar presidencialista de verdade, o presidente tem que ter mais âmbito de governabilidade. Gostando dele ou não, mas tem que saber respeitar. Gente, pelo amor de Deus, gente, que democracia maluca é essa que a gente está vivendo? Você pode falar desde que seja de acordo com o que eu penso. Que loucura é essa? Não tem lógica um troço desse. Entendeu? Se eu não estou preparado... E cuidado com o que você fala, hein? Senão eu te prendo. Se eu não passo por cima de tudo, te prendo. Se eu não tenho maturidade para ouvir opinião contrária à minha, se eu não tenho maturidade para ouvir crítica a mim,
entendeu? E opinião totalmente contrária. Ah, Rogério Calado, você falou, você é um cara cristão, certo? Agora, assim, eu não posso querer prender quem não é cristão, entendeu? Quem vai falar contra, alguém tem que poder falar. Exato. Que quer falar que é tudo bobeiro que eu falo, que eu acredito, né, quer desqualificar o que está lá na Bíblia. Paciência, eu acho que você vai para o inferno se fizer isso, entendeu? Agora, faz parte da democracia, maturidade democrática. Entendeu? Maturidade democrática. Agora esse troço tá maluco, a parada aqui tá louca, mano. Rogério, o negócio não tá legal, vamos encerrar a live. Acabei de ver aqui que nós temos 20 segundos. Então, tá suas considerações, pessoal. Obrigado, Rogério. Contigo, as considerações. Um abraço, galera. Segundos. É isso aí. Responsabilidade tá na sua mão, tá na minha mão. Vamos lá, entendeu? Traçar nossa estratégia para chegar no nosso resultado desejado. É assim que é para a vida, é assim também na política. Um grande abraço, Deus te abençoe. Um beijo. Grande abraço.